Salve, salve fiel, vamos com as notícias dessa sexta-feira do Timão. O Corinthians arrancou um empate contra o Grêmio em noite de uma pintura do Breno Bidon. A outra notícia de hoje é que o Corinthians enfrentou o Grêmio sem a dupla de ataque decisiva, né? Depay foi poupado e o Yuri Alberto, óbvio, continuou de fora. A terceira notícia do dia é que o empate fora de casa agradou, mas também é uma notícia combinada com uma outra coisa que agradou, viu? Ao paladar de um ídolo do Real Madrid, elogiando a Neoquímica Arena, rasgando elogios para o estádio do Timão. A quarta notícia do dia é que, vocês não pouparam o elenco não, hein? E deram muitas notas baixas para os jogadores depois do jogo de ontem. E para fechar o giro de notícias dessa sexta-feira, vamos ver como é que ficou a situação do Corinthians na tabela e os próximos confrontos pelo Brasileirão. Bora então com todas essas notícias hoje. Vamos com a primeira notícia desse giro de notícias nessa sexta-feira no EOFC Corinthians, Arrancamos um empate contra o Grêmio numa noite de pintura de Breno Bidon. Nessa última quinta-feira, o Timão voltou em campo depois da pausa da data FIFA e apresentou aquele clássico Corinthians com muita garra e arrancou 1-1 contra o Grêmio lá em Porto Alegre. E o nome do jogo não podia ser outro, né? Breno Bidon, o pintor desse golaço aí, Logo aos 17 minutos do segundo tempo, Bidon pegou a sobra na entrada da área, botou um chutaço colocado no canto, indefensável e valendo ouro para manter a invencibilidade fora de casa. Antes disso, o Timão teve uma boa posse de bola, apostou em triangulações rápidas pelo meio e a transição, quero saber a opinião de vocês, mas ficou devendo o último passe ali, né? O Grêmio, mesmo sem tanta criação, chegou a balançar as redes depois de falha na marcação na saída, empatou com um chute de fora da área. No fim, o empate acabou sendo justo para os dois lados, né? Vamos concordar nisso aqui. Mas levantou também a moral do elenco do Corinthians, que segurou a barra, mesmo sem Memphis Depay e Yuri Alberto. No vestiário, o clima foi de satisfação, mais ou menos, aquele sabor de, putz, a gente podia ter feito mais para ganhar, mas também um orgulho pelo espírito de luta do elenco. Agora, vamos saber como é que a gente vai voltar no segundo semestre, né? Vamos torcer para Memphis Depay e Yuri Alberto estarem jogando juntos, muito mais juntos do que jogaram nesse primeiro semestre. Agora então, vamos para a segunda notícia de hoje. E vamos de mais notícias, segunda do dia, né? O Corinthians enfrentou o Grêmio sem a dupla de ataque decisiva, Memphis Depay e o Yuri Alberto, que continua de fora, né? Tá osso, viu, fiel? Mas para essa viagem para Porto Alegre, o técnico Dorival Júnior abriu mão do Memphis Depay, que foi poupado depois de encarar, né, o jogo pela seleção holandesa. Marcou 2 golzinhos, inclusive, na goleada de 8-0 contra a seleção de Malta. Yuri Alberto segue em tratamento de uma fratura lombar. A notícia chata, né, que tirou esses caras dessas últimas semanas de jogarem juntos. Yuri Alberto, um pouquinho mais de tempo ainda fora de campo, Memphis Depay poupado. O resultado? O ataque teve força dos reservas e quem assumiu a bronca e muito bem foi Breno Bidon e Kaique. E foi muito bom o jogo, né? Bom pro Bidon, porque pro time ao todo, vocês não deram notas boas sobre isso, não. Essa decisão de ter poupado o Depay levou em conta um monitoramento de GPS e relatórios físicos. O holandês entrou só no segundo tempo nos amistosos pela Holanda e ganhou um descanso para chegar inteiro no segundo semestre para o Corinthians. Já o Yuri Alberto, que vinha se destacando como artilheiro, fez exame de imagem novo e segue sem previsão exata do retorno. Com certeza, quando tiver uma previsão exata do retorno, eu vou falar tudo certinho aqui para vocês. O porquê desse cuidado da previsão de volta dele, né? Que estão sendo bem cuidadosos, para resumindo, não vir antes da hora e acabar piorando a lesão no futuro. E é isso, né? Agora, queremos saber quando Memphis Depay e Yuri Alberto vão estar jogando juntos. Ontem Memphis Depay poupado, então já pegou as férias dele, assim como todo o elenco. Lembrando que o Brasileirão vai parar por
30 dias ao todo e o elenco do Corinthians vai ficar 15 dias de férias para descansar, né? Descansar, você já sabe o que vai ser esse descansar, né? Vamos ver nas redes sociais. Agora, ó, curtiu essas duas primeiras notícias? Não esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like. Mas vamos agora com a terceira notícia do dia, que tem ídolo do Real Madrid elogiando a Neoquímica Arena. E a terceira notícia de hoje, hein? Ó, além do 1-1 contra o Grêmio, a quinta-feira teve um destaque para um volante ex-jogador do Corinthians que abriu o coração a falar do carinho eterno pela Fiel, lembrando dos tempos de base e do quanto o manto pesa na alma. E se isso não bastasse, um ídolo histórico do Real Madrid, conhecido por brilhar em clássicos europeus, comentou nas redes sociais que a Neoquímica Arena é uma das mais modernas que já viu. Eu vou dar detalhes para vocês disso, ó. Duqueiroz, volante revelado nas categorias de base do Corinthians e atualmente no Sport Recife, voltou na Neoquímica Arena no jogo entre Timão e o Grêmio, né? E o Leão, quer dizer. Em entrevista, o ex-jogador admitiu a saudade da convivência diária com o elenco e não para por aí, hein? Ontem também rolou elogio de um dos maiores ídolos brasileiros que brilhou em clássicos europeus pelo Real Madrid e hoje veste a camisa do Manchester United. E esse cara é o Casemiro. O Casemiro disse nas redes sociais que a Neoquímica Arena tem padrão europeu e é um dos campos onde ele mais gosta de jogar pela seleção brasileira, principalmente pelo gramado rápido, mais ligeiro. Nos comentários desse post, inclusive, a Fiel não economizou não, né? E até comentou que é emocionante ver quem fez história no Timão e no velho continente falando com tanto carinho do nosso estádio. Casemiro, né, que voltou a jogar na Neoquímica Arena ali pela seleção brasileira. Já outro torcedor vibrou nas redes sociais e comentou, né, Duqueiroz mostrando amor ao manto e Casemiro exaltando o gramado. O melhor dos dois mundos, né? É esse tipo de retorno emocional e essa moral que dá um gás pro elenco, dá um gás para o time todo e esperamos que também nessa boa vibe ajude a resolver os problemas extra-campo, né? Fora de quarta notícia de hoje, ó, vocês pouparam só um trio em específico e distribuíram notas baixas aos jogadores depois do 1-1 com o Grêmio, hein? Essas informações a gente pegou do meutimão.com.br, que inclusive é o melhor site de notícias se você quer saber sobre o nosso timão, né? Abrindo a seção de notas da torcida, a avaliação ficou geral meio salgada, viu? A Fiel poupou só 3 jogadores, então vamos ver se vocês aqui no YouTube também concordam com isso, porque os leitores do Meu Timão meteram essa, ó. Entre eles, o goleiro reserva e um zagueiro que entrou no segundo tempo, mas distribuiu notas baixas ao restante do time. Média geral do Timão para ontem, 5,8. Os piores alvos foram os laterais, que foram acusados de dar muita liberdade pelo flanco e falhar nos cruzamentos. A bola final que eu estou falando desde a outra notícia. Alguns torcedores justificaram a nota dizendo que em clássico fora de casa, entrega não pode faltar, enquanto outros pediram que o Dorival repense a formação tática para dar mais solidez na saída de bola. Os poupados trataram de agradecer a compreensão. Ó, nas enquetes no site meutimão.com.br, inclusive, 62% dos torcedores acreditam que o time reserva tem potencial, mas 38% acham que faltou sangue nos olhos para buscar a vitória. Essa crítica construtiva deixa claro que a Fiel tá muito atenta e não perdoa deslize em um momento decisivo da temporada, né? Até porque a posição na tabela não tá essas coisas não, hein? Tem que tomar cuidado. E falando nisso, vamos falar então da classificação no Brasileirão e os próximos jogos. Se liga aí, ó. O nosso Corinthians tá em 10º lugar com 16 pontos e 3 empates seguidos, mas esperançosamente a gente segue na briga pelo G6 antes desse Mundial de Clubes. Agora, tempo de esfriar a cabeça pro elenco, pro Dorival pensar direitinho, pra gente torcer pela melhora rápida e consolidada do Yuri Alberto, Memphis Depay vindo com muita moral pro segundo semestre e vamos ver como é que vai ser. Próximos jogos, inclusive, do Corinthians estão aí na tela. O Corinthians recebe o
Red Bull Bragantino no dia 12/7, com horário a confirmar. Sim, 12/7, daqui 30 dias, daqui 29 dias, a gente vê o Corinthians de novo em campo. E eu acho que eu vou falar só desse próximo jogo, né? Porque já tem muito tempo pela frente, porque a gente vai ter que esperar aí. E depois visita o Ceará no dia 16/7. Depois tem clássico com o São Paulo, hein? No Morumbis, vamos ver, no dia 19 de julho. E é isso. Aproveitando o assunto e pedindo para vocês, se vocês chegaram até aqui, gostaram desse programa que a gente está melhorando dia após dia, por favor, se inscrevam, deixem o seu like, isso é muito importante. Canal novo, negócio é complicado, rapaz. Então, ó, beijinho, a gente se vê talvez amanhã com a edição especial de sábado aqui no EOFC Corinthians. Beijo, beijo, tchau.